falar de história fofinha? Hey gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha do livro Romance com o Duque, primeiro livro da série Castle Ever After, da Tessa Dare. E gente, esse livro conquistou totalmente o meu coração. Aqui nós vamos conhecer Izzy Goodnight, que ficou conhecida em toda Londres por ser a garotinha dos cabelos lisos e dourados para quem o seu pai contava histórias todas as noites. Vamos lá. O pai dela era autor dos contos Goodnight, ou seja, historinhas para se contar antes de dormir. E a história sempre começava com uma garotinha que pedia para o pai contar uma história. Essa garotinha era ela. Só que não! Ela tinha os cabelos cacheados, rebeldes e não tinha nada daquela garotinha. Apesar de se surpreender quando a conheciam pessoalmente, todo o fandom da história a tratava com muitas tapinhas na cabeça, doces no bolso e como se ela tivesse 12 anos para o resto da vida. Só que ela tem 26 e ela está falida. A sua vida estava longe de ser um conto de fadas, mas na sua mente criativa tudo ainda era uma história épica que levaria ao final feliz. Todos os percalços da vida dela eram normais. Afinal de contas, alguma princesa chegou ao seu final sem passar por dificuldades? Não. Ela não seria a primeira. Só que os anos foram passando e as coisas não melhoraram. Não teve príncipe encantado, não teve fada madrinha. O grande clímax da sua vida foi quando seu pai morreu. Só que foi tudo muito mais triste do que era pra ser. O seu pai fez um único testamento na vida, quando ela ainda nem era nascida. E ele nunca pensou em contar pra ela que tinha. Ou melhor, ele nunca nem pensou em modificar esse testamento. Sendo assim, quando ele morreu, tudo que ela tinha, que já era pouca coisa, passou por um primo mais próximo. Um primo que a odiava. E ele jogou ela na rua, sem menor dor na consciência. Tipo, vai embora, trapo. Quando ela recebeu uma carta falando que um padrinho distante havia morrido e que ela tinha recebido uma herança, ela ficou meio esperançosa, sabe? Ela não queria fortunas, ela só queria um pouquinho para poder garantir o dia seguinte, para ela poder ter o que comer no dia seguinte. E se não fosse sonhar muito, ter onde morar. Só que a herança não era nada do que ela esperava. Ela ganhou um castelo assombrado, caindo aos pedaços, com um duque dentro. Um duque nada amigável e que a última coisa que ele queria era dividir o seu espaço com aquela garota. Sim, o duque não sabia quem ela era. Talvez por isso tenha sido a primeira pessoa na Terra que a tratou como uma mulher e não como uma criança. Isso pra ela foi algo muito gratificante, sabe? Ela não era uma pessoa estonteantemente linda. Ela era normal, cabelos cacheados, escuros, pele clara, olhos escuros. Mas, e aí eu acredito que o fato de ter sido vista como criança por toda a sua vida ajude, ou melhor, prejudique um pouco, ela tinha autoestima muito baixa, ela se achava feia. E aí, o Hanson, e vocês não vão me fazer falar o nome do ducato dele, ele a vê como mulher e faz com que ela tenha confiança nela mesma, sabe? E essas cenas são muito legais. A forma como ela age quando ela tem confiança de si mostra que ela tem um potencial muito grande. Que só faltava aquele empurrãozinho, sabe? Pra ela ter coragem. Outra pessoa que precisava de um empurrãozinho da vida pra seguir em frente é o Hanson. Ele era um libertino. Porque você já viu romance de época sem libertino? Eu não. Ainda bem. Ele aproveitou a vida da melhor maneira que ele pôde. E quando ele achou que já estava na hora de dar continuidade ao ducato dele, ele arrumou uma noiva. Só que as coisas não acabaram muito bem. E ele acabou sofrendo um grave acidente. Um acidente que fez com que ele se isolasse durante meses nesse castelo, que é a propriedade do ducato dele. Só que ele vivia tão isolado que ele não tinha nem empregados dentro de casa. Fora o seu assistente pessoal, ele não tinha mais ninguém. O que começou a levar o pessoal da vizinhança e de Londres a achar que ele estava morto, ou sei lá, meio maluco, sabe? Quando ele descobre que o castelo dele foi vendido, as coisas começam a ficar meio estranhas, porque ele não autorizou ninguém a vender o castelo dele. Então o que estava acontecendo? A Izzy não tinha onde morar. Ele precisava de alguém que lesse toda a correspondência dele para descobrir o que estava acontecendo. A Izzy precisava de dinheiro, ele precisava de ajuda. Formou. Eles começaram a conviver, e nessa convivência eles deixaram um pouco
não é nem gato e rato, era aquela implicância mútua, sabe? Eles deixaram aquilo de lado e começaram a se conhecer melhor. Gente, eu nunca tinha lido nada da Tessa Dare e eu acabei esse livro, ó, desmaiada. Eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita da autora. Ela fazia com que durante a leitura eu me revirasse por dentro, sabe? Não só por causa das cenas mais quentes, mas por causa da história dos personagens individualmente. Era assim, numa página meu coração parava de bater, na página seguinte ele acelerava como se fosse um bumbo de escola de samba, sabe? É uma leitura que tira você do seu eixo completamente. É incrível. A forma como ela fez dois personagens tão diferentes se entenderem, sabe? É muito bonita. A personalidade dele de cada um, a história pessoal de cada um, já é um grande ponto positivo para esse livro. O Hanson tem um pequeno problema que eu não quero contar pra vocês e que fez toda a diferença. Eu nunca tinha lido uma história com um protagonista nessas condições. Eu fiquei muito apaixonada, eu fiquei apaixonada por ele de uma forma geral, sabe? A forma como ele age com a Izzy depois que ela começa a quebrar as barreiras dele. E a forma como a Izzy acredita no amor verdadeiro, na força do amor, o carinho que ela tem com o fandom do pai, mesmo que aquilo irrite ela. É lindo, gente. É uma história linda, é uma história de amor maravilhosa, digna dos melhores contos de fada. Agora, essa edição acompanha muito bem essa história. A mulher de cima lembra um pouco a Izzy, apesar da Izzy ser um pouquinho mais descabelada. Eu achei esse cabelo aqui muito comportadozinho. Se me dissesse que a Tessa descreveu o castelo com base nessa imagem, eu acreditaria, porque todas as vezes que eu olho pra essa capa, que eu admiro esse castelo, eu lembro de algumas cenas, principalmente a cena da torre em que ela tá observando o pôr do sol. E, gente, chega a arrepiar a pele, sabe? É muito bonito e esse castelo aqui representa muito bem o castelo da história. Por dentro o livro é bem simples. A gente tem uns desenhinhos no primeiro capítulo, né? Algo bem simples, uma peninha, uns círculozinhos, nada demais. A diagramação dele tá ok, é confortável a leitura. E engraçado porque os diálogos são feitos entre aspas. Eu odeio isso, é algo que me faz perder tempo de leitura, que eu tenho que ficar indo e vindo até eu me acostumar. Só que dessa vez passou batida, eu não sei se é porque eu já estou me acostumando a ler com aspas, ou se foi a forma mesmo de escrever da autora que me arrebatou desde o início e não fez com que eu tivesse dificuldade na leitura. Infelizmente eu encontrei alguns errinhos de digitação e de revisão, né, por consequência. Tipo, faltando uma letrinha. Eu acho que foram 2 ou 3 vezes que eu encontrei, mas fora isso, tudo muito tranquilo. Eu já tô muito curiosa pra ler a continuação dessa série, que é Diga Sim ao Marquês. Pelo que eu entendi, não tem ligação direta entre as histórias. A protagonista desse livro, ela tá cansada de esperar o noivo dela marcar a data do casamento. E aí ela entra num acordo com o irmão desse noivo, que ele tá, sei lá, viajando. O irmão tá representando ele. E o acordo deles é, ele tem 1 semana pra convencê-la a não desistir desse casamento. Só que ao mesmo tempo ele precisa se convencer de que quem vai beijar o noivo no final não é ele, e sim o irmão. Então, brigas de família, gritaria, babado e confusão. Estou doida pra ler. E claro, também quero começar a primeira série dessa autora, que falam que traz assuntos sociais muito interessantes para a época, né, aplicado no romance de época, e eu tô muito curiosa pra ler. É isso, gente, Romance com o Duque parece ser uma história super despretensiosa, mas que vai conquistar o seu coraçãozinho, portanto não deixe de ler, ok? Beijos e até amanhã!